Alimentação dos guppies, galera, filhotes. Então assim, nasceram seus guppies. Quais os melhores alimentos para você oferecer para o seu peixe? Alimento vivo, ração, qual tipo de ração, qual a quantidade ideal de proteína que os guppies precisam nessa fase inicial até a fase juvenil. Isso e muito mais vocês vão ver depois da vinheta. Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like na confiança e daqui a pouquinho eu volto trazendo uma luz sobre esse assunto. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você aí já deixar aquele like, né? Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ativa os sininhos para todas as notificações, porque eu tenho visto que muita gente acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu vou limpar meu óculos antes. Ai, meu Deus do céu. Ah, galera, não é fácil não, viu? Guppy é um assunto sem fim e é muito legal, e eu vou apresentar aqui para vocês algo bem interessante que eu estou observando e eu tenho certeza que vai enriquecer aí os seus conhecimentos e melhorar a sua criação de guppies. Nós estamos falando aqui de guppies juvenis, tá? Filhotes até juvenis. Juvenis no máximo 2 ou 3 meses. Então assim, para guppies adultos eu vou preparar um conteúdo especial para deixar aqui salvo nessa playlist, que vai ser uma fonte de consulta para mim, né, e para todos aqueles que querem ter sucesso na criação dos seus guppies. Bom pessoal, primeira coisa, eu observei em alguns estudos que li que a taxa de reprodução, a taxa de filhotes nas fêmeas está muito ligada à qualidade da alimentação. Então assim, alimentação rica em proteína animal de boa qualidade, a fêmea produz mais filhotes, galera. Então assim, muita gente pensa que oferecer só artêmia, oferecer ração flocada dá uma taxa de fertilidade maior. Isso não é verdade. Vou deixar esse gráfico aqui para você olhar, né? Você pausa o vídeo aí e veja qual que é a taxa de fertilidade em relação a cada alimento oferecido. Foram grupos de fêmeas e alimentados com essas opções, tá? Outra coisa importante que eu devo falar aqui para vocês, olha, guppy não tem muita capacidade de metabolizar ou de digerir alimentação rica em carboidrato, tá? Então assim, alimentos com excesso de carboidratos acima de 30% não é muito legal para os guppies, tá? Então é algo que você deve evitar. Geralmente ração flocada tem uma quantidade elevada de carboidratos. Outra coisa que é interessante você evitar, é muito importante, é evitar alimentos ricos em gordura. Galera, porque a gordura pode causar aí obstrução no trato intestinal do guppy e causando aí problemas estomacais no seu peixe, tá? Então assim, quando você for oferecer um alimento congelado ou processado aí na sua casa, retire o máximo da gordura que você puder. As gorduras boas, que são aí gordura de fígado de peixe, óleo de peixe, né?
óleo de peixe você pode oferecer sim no seu patê. Mas uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, eu estou passando aqui primeiro o que você deve evitar, tá? Para depois passar algo que eu vou utilizar aqui. Alimento vivo, eu não quero utilizar na minha criação porque eu percebo que a taxa de crescimento com alimento vivo e sem alimento vivo é muito próxima. E os riscos de se oferecer um alimento vivo para os seus peixes é muito grande, mesmo eu sendo o criador do meu alimento vivo, como eu tenho Artemia salina, cultura de Artemia salina, até pensei em dar uma turbinada nela, mas vou dar uma segurada, porque a gente não sabe o que pode acontecer na cultura, às vezes uma eventual contaminação, e eu trazer isso, transportar isso para o meu aquário de guppies e contaminar toda a minha criação. Então, alimento vivo eu não vou utilizar. Eu vou utilizar na base da alimentação, nos primeiros 15 dias de vida do meu guppy, dos meus guppies, os filhotes de guppy, alimento congelado e ração. Tá? Aí, qual ração que eu vou utilizar e qual alimento que eu vou utilizar processado por mim congelado, eu vou falar a seguir. Então você fica aí até o final, que a gente vai apresentar detalhadamente cada alimento e o porquê que eu fiz essa escolha. Mas antes eu quero falar para vocês aqui a periodicidade. Quantas vezes eu devo alimentar o meu filhote de guppy por dia e qual que é o intervalo de alimentação. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, há uns 3 anos atrás, quando eu tinha uma outra criação de guppy. Inclusive eu tenho guppy vivo até hoje dessa criação, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais para você detalhadamente, porque a alimentação dos guppies na fase inicial define muito a taxa de crescimento e a saúde do seu animal. Então assim, quando você vai oferecer o alimento para o seu peixe, você tem que saber que você tem que alimentar o peixe e não a água. Isso é o principal. Então a primeira coisa que você deve fazer, não deixar resíduos no aquário para o peixe consumir depois, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter uma rotina de alimentação. Então a minha rotina de alimentação dos guppies aqui na minha casa é alimentar a cada 2 horas, porque o trato digestório do peixe ele funciona dessa forma, mais acelerado, e o peixe consegue metabolizar os nutrientes e estimular o seu crescimento, tá? Então assim, eu recomendo para todos que querem ter uma criação de guppy com sucesso, é que faça a alimentação dos seus peixes filhotes e até juvenis a cada 2 horas, galera. Agora, o alimento congelado que eu recomendo para você são 2 tipos. Vocês viram no gráfico anterior aí que ele está, se eu não me engano, em 3º lugar na produção de filhotes pelas fêmeas. Então, você alimentando exclusivamente com esse alimento ou enriquecendo a alimentação que você já oferece com esse alimento, você pode ter aí taxa de reprodução mais alta. Então assim, eu não consigo fazer minhoca batida no liquidificador, primeiro que eu acho nojento demais, não vou fazer aqui, entendeu? E a diferença entre a taxa de reprodução de alimento de minhoca para o alimento que eu vou escolher é muito baixa, então eu vou ficar com essa terceira opção, que é o coração de boi. Galera, o coração de boi batido no liquidificador. Primeiro você deve limpar, retirar todos os nervos, gordura, batido no liquidificador e aí processado com gelatina e tal, proporciona uma taxa de crescimento maior para os seus peixes, porque tem as proteínas que ele precisa, né? Os ácidos graxos,
todos os nutrientes que o peixe precisa e complementar a ração, você oferece aqueles nutrientes que não teriam nessa opção caseira, tá? Então assim, essa é a primeira forma de alimentação que eu recomendo para você oferecer para os seus grupos. Mas lembrando que se você for oferecer o patê aí de coração de boi congelado, galera, você tem que tomar muito cuidado, porque o excesso vai sujar a água, e não é isso que a gente quer peixes saudáveis e qualidade de água. Então remova os excessos e dose a quantidade de alimentação que você vai oferecer para os seus peixes durante o dia, tá? A segunda opção de alimento congelado que eu devo passar aqui para vocês, pessoal, é o fígado de galinha. O fígado de galinha, retirado todas as nervuras, essa película que fica por fora, processado e oferecido para os peixes, também proporciona uma taxa de fertilidade e um crescimento muito acelerado para filhotes de gupe, tá? Então, se você quiser, tem vídeo falando sobre patê de fígado de galinha aqui no canal, vocês assistam aí. Vamos para a segunda dica, que é a escolha da ração para os gupes, que vai estimular o seu crescimento. Ó, eu tenho aqui, pessoal, essa ração carnívoros de fundo da Poitara, tá? Ela é uma ração que contém 50% de farinha de peixe, certo? Então assim, 50% desse pellet que nós temos aqui, ó, é farinha de peixe. Você pode oferecer para os seus gupes tranquilamente, para os gupes juvenis, tá? Esse vídeo trata de gupe juvenil, porque para gupe adultos a necessidade nutricional é outra, e a gente vai detalhar num outro vídeo. Se você quiser, você deixa aqui um comentário. Se você quiser que a gente fale sobre o patê também, deixa aqui um comentário que aí eu preparo um vídeo falando como você deve fazer o seu patê. Qual que é a forma que eu utilizo? Você está vendo que são grãos, ó. Esses grãos são grandes e a gente não consegue alimentar os nossos grupos com ele. O que que eu faço? Eu bato tudo no liquidificador, faço um pó, tá? E esse pó eu doso durante o dia para os meus peixes. Muita gente perguntou: poxa, Antônio, mas você vai oferecer a ração que é para carnívoro para os seus gupes? Sim, galera, porque em consulta com o formulador da ração, né, o cara que ajusta as rações, criam novos produtos para a Poitara, ele me explicou, engenheiro de pesca, um cara assim bem conceituado no mercado, ele me explicou: Antônio, essa ração ela é a ideal para estimular o crescimento do peixe, mas você deve saber uma coisa, Antônio. Quando você dosar essa ração, você tem que entender que você está fazendo quase a mesma coisa que um patê, em questão de volume de proteína. Então, se você errar na dosagem desse produto, galera, você vai sujar a água. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque aqui você está dosando 50% de farinha de peixe dentro do seu aquário. Essa ração, pessoal, ela tem aí nível de carboidratos muito baixo, né, em torno de 20%, então não vai influenciar em nada o processo digestório do seu peixe. Todas essas informações que eu estou passando aqui tem apoio técnico da equipe da Poitara. O Giovanni, que é o formulador das rações, está me orientando em relação à criação dos meus gupes, para que eu possa ter sucesso nessa criação. E olha só que legal, galera. Eu estou passando para você a alternativa entre a alimentação caseira e uma alimentação de qualidade industrializada que vai atender a
necessidade nutricional do seu peixe na fase inicial. Mas eu devo lembrar para vocês que eu, particularmente, estou em contato com meu amigo Giovanni, da equipe técnica e responsável pelas formulações das rações da Poitara, para desenvolver produtos. Então, a maioria dos produtos, todos os produtos da Poitara, tem dicas do Antônio também, junto com toda a equipe que já é muito mais capacitada do que eu. E em breve nós teremos novidades específicas para guppies na sua fase inicial e a fase adulta. Como você faz na alimentação dos seus peixes? Você sabia dessa informação que eu passei aqui para você? Se sim, deixa aqui o seu comentário. Se não, também fala aí qual que é a forma que você faz a alimentação dos seus peixes na fase inicial. Tá bom, galera? Eu vou gravar outros vídeos falando sobre guppies aqui no nosso canal, uma série enorme. Eu estou criando aqui uma estrutura para atender aí a reprodução dos meus guppies. Eu espero contar com você acompanhando os nossos vídeos, tá bom, galera? Ó, o Pretinho chegou aqui e tá na hora de encerrar esse vídeo. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem, cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não morde o fio do microfone, que é o único que eu tenho, já é curto. E se você cortar ele mais, eu vou ficar sem microfone. Tá bom, Pretinho? Pretinho, você é terrível.